vida ela é cheia de surpresas. Uma hora estamos bem e outras horas estamos mal. Mas pode-se dizer que nessa escola da vida, deixar de aprender nunca deve ser uma opção. Mais cedo ou mais tarde, vamos aprender lições muito importantes, sejam elas com as nossas próprias vivências ou com as vivências de quem já errou. Tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês pediram e aqui estamos nós. Então essa é a parte 2 do vídeo, onde eu compartilho com vocês algumas lições que eu aprendi ao longo da minha vida e que foram cruciais para que hoje eu conseguisse correr atrás dos meus objetivos. Então, espero muito que vocês gostem. O rápido nem sempre é a melhor opção. Muitas vezes buscamos soluções rápidas para problemas crônicos. Estamos cada vez mais impacientes e menos dispostos a se esforçar para escolher as opções mais eficazes para as nossas questões pessoais. E isso é um problema. É um problema porque te faz lidar de forma superficial com toda a situação. E soluções rápidas para problemas crônicos só te dão a falsa impressão de que tudo está resolvido. Mas uma hora ou outra, eles sempre voltam a aparecer. Crônicos, eles vão precisar de soluções eficazes, sejam essas soluções rápidas ou não. As soluções que nós encontramos baseadas em atitudes superficiais só nos impede de enxergar a verdadeira raiz do problema. Por isso que muitas vezes, por mais que a gente tente, o problema ele sempre volta a aparecer. Você continua não tendo relacionamentos saudáveis, você continua procrastinando uma determinada tarefa, seus objetivos continuam dando errado. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes os problemas estão em nós e ter essas atitudes superficiais impedem que a gente enxergue isso. Ok, tudo bem, eu sei que é difícil de aceitar, mas ao invés de culpar sempre outra pessoa por algo, pense no que você pode fazer para as coisas começarem a ser diferentes. Por mais difícil que seja fazer mudanças em você, em sua forma de agir ou de pensar, vale muito mais a pena você tratar isso desde o início. Até porque é tentando dar esse jeitinho sempre que você se desgasta muito mais. Você acaba criando outros problemas e movimentando muita gente para tentar mascarar e ignorar o problema principal. Esteja aberta para enxergar a visão do outro. Entenda que sim, você foi criado e moldado dentro de uma bolha, e essa bolha ela foi construída a partir de todas as influências que você teve desde o momento do seu nascimento. Seus familiares, a cultura do seu estado, a escola que você frequentou, os amigos que você teve, e a sua personalidade ela é consequência de tudo isso. A sua forma de enxergar o mundo é exclusivamente sua. É como se cada pessoa enxergasse através dessa bolha e tivesse uma experiência de mundo totalmente diferente. Já reparou que uma pessoa pode enxergar uma situação ou algum problema de formas totalmente diferentes? Enquanto para algumas pessoas um problema em específico é o fim do mundo, para outras pessoas pode ser até uma oportunidade. Ou, por exemplo, quando algumas pessoas são totalmente motivadas e confiantes, também tem aquelas pessoas que são extremamente inseguras e desmotivadas. E eu digo isso em relação a tudo, a vários aspectos da nossa vida. Enquanto aceitarmos que não existe um outro mundo por trás da nossa bolha, estaremos limitados sempre a tudo aquilo que a sociedade e as outras pessoas nos impuseram ao longo da nossa vida. Estar aberta para entender e começar a enxergar por trás da bolha das outras pessoas te dá a oportunidade de agora, mais consciente e capaz de tomar suas próprias decisões, absorver e começar a adotar na sua vida tudo aquilo que vai te tornar a pessoa que você sempre almejou ser. Você não é consequência das suas origens. Bom, essa lição ela é relacionada com a anterior, porque a partir do momento que você entende que você pode mudar sim a sua personalidade e as suas atitudes, a partir do momento que você começa a enxergar o mundo por óticas diferentes, você também começa a ver que você não é uma consequência das suas origens. Você, por exemplo, não precisa ser o que é só porque sua mãe ou sua avó são assim, porque você vive em determinado lugar ou porque atualmente vive em uma determinada situação. Nós somos o que somos porque decidimos ser. Uma das principais
principais capacidades do ser humano é de tomar decisões. Nós não somos consequências do acaso. Nós não somos como os animais que agem conforme os estímulos que recebem. Nós temos a capacidade de decidir mudar, de fazer diferente para se tornar diferente. Você não precisa, por exemplo, ser um alcoólico porque o seu pai foi, ou ser uma pessoa totalmente sem paciente e ignorante porque foi criada no meio assim. As referências nem sempre estão ali para serem seguidas. Às vezes é justamente o oposto. Ela tá ali para você saber o que você não precisa seguir esse exemplo. Então não, a sua origem ela não define como é que vai ser a sua personalidade ou como vai ser o seu futuro. Você tem o poder de lapidar a sua própria história. Então eu vou te dar uma dica para colocar em prática. 1. Em vez de dar continuidade a tendências, hábitos ou padrões negativos da sua geração, transmita hábitos e padrões positivos para quem está à sua volta. 2. Utilize a sua autoconsciência para que esses padrões negativos não sejam passados adiante. 3. Utilize a consciência para discernir o que é certo e o que é errado. 4. Utilize a imaginação para visualizar novas possibilidades. E 5. Utilize a sua vontade independente para agir livre de qualquer influência. Sempre terá alguém para te julgar. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa muito introvertida, então no dia a dia eu fico ali na minha, fazendo as minhas coisas. Não tenho essa necessidade de estar socializando, sabe? Mas mesmo assim, vira e mexe eu fico sabendo de alguém que falou mal de mim. Na maioria das vezes eu sequer sei o nome da pessoa ou sabia da existência dela. Esse tipo de coisa me fez aprender essa lição. Sempre vai ter alguém falando mal de você ou te julgando. A diferença é que algumas vezes você vai ficar sabendo e outras não. Elas não precisam te conhecer pra te julgar. Muitas pessoas julgam por prazer, por hobby mesmo. E você precisa entender que isso diz mais sobre elas do que sobre você. Não adianta se estressar ou ficar chateada por certas coisas que não dependem de nós. Por isso, precisamos sempre nos concentrar naquilo que está no nosso círculo de influência, porque é nele que estão todas as coisas que dependem única e exclusivamente de nós. Nada é capaz de te atingir sem o seu consentimento. Com essa situação que eu falei pra vocês e com várias outras que aconteceram na minha vida, eu aprendi essa lição que foi muito importante pra mim. Antigamente eu me estressava por saber que as pessoas julgam as outras só por julgar, não precisa ter um motivo em específico. Você não precisa necessariamente ter feito alguma coisa pra essa pessoa e muitas vezes você nem conhece ela, então eu ficava realmente inconformada com esse tipo de coisa e no final eu nem percebi o que estava acontecendo. No final eu tava deixando que uma pessoa que eu nem conheço, nem sabia da existência dela, tirasse a minha paz. No final, nós só somos atingidos se a gente deixar que isso aconteça. Nós ficamos estressados, tristes, ansiosos somente quando permitimos que influências externas nos afetem. Por exemplo, o seu trabalho, ele só vai te estressar e tirar a sua paz se você permitir que isso aconteça. Eu sei que isso é muito difícil e até hoje eu busco trabalhar isso em mim para não deixar que qualquer coisa me afete, mas a partir do momento que você tem consciência disso, você consegue lidar melhor com várias situações da sua vida. Então, o que eu faço? Quando eu tô vendo que eu tô sendo afetada negativamente por alguma coisa que eu sei que não vale a pena, eu tento retomar a minha consciência pra que eu não deixe isso entrar. E isso vale quando você tá lidando com uma pessoa super ignorante e estressada, quando o seu chefe faz alguma coisa que você definitivamente não concorda ou se sentiu incomodada com aquilo, quando você atende, por exemplo, um cliente super mal-humorado e sem educação, ou quando você tá ali conversando com algum amigo seu e ele tá te contando as coisas ruins que estão acontecendo na vida dele, várias coisas super tristes. Tudo isso, de certa forma, pode respingar negativamente em você e te fazer mal, mas só vai te fazer mal se você permitir. Depois de uma tempestade, sempre vem o arco-íris. Quando eu era mais nova, eu era muito dramática, principalmente quando eu tinha grandes decepções. Mas com o tempo eu fui entendendo que certas coisas elas precisam acontecer. Não tem jeito, a vida não é sempre feita de momentos bons. Mas por mais difícil que alguns momentos sejam, no final tudo vai se encaixando de tal forma que você entende que aquele momento que você passou foi fundamental para que hoje você tivesse algo muito melhor. A maioria das tempestades que eu passei me trouxeram arco-íris lindos e me fizeram enxergar valor em tudo que eu passei. E por essas e outras que eu não mudaria nada. Passaria por tudo de novo, só para que tudo acontecesse
acontecesse exatamente do jeito que aconteceu. Eu sei que quando estamos passando por um momento ruim, não é tão simples assim. Não deixamos de sofrer por saber que algo melhor ainda irá acontecer. Mas isso é reconfortante. Comece a enxergar tudo de bom que já aconteceu depois de algo ruim. Talvez uma pessoa especial que você conheceu, uma grande oportunidade profissional que surgiu, uma experiência única que você pôde ter, enfim. Ninguém sabe dos planos de Deus, então apenas comece a tentar confiar mais na sua história e tente ter fé que dias melhores virão. Não tenha medo de perder, mas sim de não ter chance de ganhar. Bom, hoje eu e o Gustavo nós vamos numa apresentação de TCC, então tô um pouquinho atrasada. Enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem, eu vou conversando com vocês. Sempre que me perguntam, né, como é que eu consigo manter o foco nas coisas que eu me proponho a fazer verdadeiramente, mesmo quando as coisas não estão dando certo, eu não tô vendo, assim, resultados imediatos, enfim. Eu acredito que a determinação, ela vem quando você tem algo pra verdadeiramente almejar na sua vida. Ou seja, um objetivo que seja muito forte dentro de você, ou alguma coisa que você queira muito mudar na sua vida, muito mesmo. O problema, na minha opinião, é que hoje em dia as pessoas se apegam a objetivos muito rasos. As pessoas estão acomodadas e não sabem o seu porquê. Você precisa encontrar o seu porquê, e ele precisa ser tão forte que nada vai ser melhor ou mais atrativo do que ele pra você. Eu tenho um porquê tão forte dentro de mim que não me deixa ter medo das coisas darem errado, sabe? É o que eu sempre falo. Eu não tenho medo de perder, eu tenho medo de nunca ter a chance de ganhar. É claro, eu sou grata pelo que eu tenho, mas continuar onde eu tô nesse momento me dá mais medo do que tudo nessa vida. Eu quero estar sempre em constante evolução, e eu só vou ter certeza de que nada vai dar certo e de que nada vai mudar se eu desistir no meio do caminho. E isso literalmente me apavora. Mente forte não sustenta corpo fraco. Bom, o que nos move e dá sentido para nossas vidas são os nossos sonhos. Correr atrás deles, mudar nossa mentalidade e fazer as coisas acontecerem vai muito além da força de vontade. Não é tão simples assim. Eu sei que dá trabalho, é muito difícil lutar contra a fadiga e com toda a correria do dia a dia. Então, essa lição ela foi fundamental para eu começar a entender como colocar tudo em prática. Por mais que eu fortaleça minha mente, por mais que eu queira mudar as coisas e queira começar agora a colocar tudo em prática, eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver com um corpo fraco. Sabe, um corpo que tá sempre sem energia ou que não consegue fazer uma corrida sem caminhar de 2 km. Eu entendi que se eu quero correr atrás da minha melhor versão, eu preciso ter pique pra isso. Eu não tô falando sobre fazer dietas restritivas ou de ficar igual louca na academia, mas eu preciso sim cuidar de mim, ter uma alimentação saudável e ter uma rotina mais ativa. Seja lá a forma que eu encontre pra fazer isso. Mente e corpo, eles precisam estar em harmonia para fazer as coisas darem certo. Bom, se você gostou desse vídeo, agora eu te convido a assistir a parte 1 com mais algumas dicas para te ajudar a começar o ano com o pé direito. Inscreva-se no canal e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!